Dois, dois. Boa noite, sejam todos bem-vindos ao segundo dia da nossa live. E assim queremos dar boas-vindas a todos os nossos internautas que estão a acompanhar-nos através do Facebook. Sejam todos bem-vindos. Hoje começamos um pouco cedo para poder interagir um pouco com os nossos internautas e vamos ter uma conversa com o pastor da igreja, a qual vou já dar uma boa noite. Pastor Nelito, seja bem-vindo. Boa noite. Muito boa noite, obrigado. Então, como está a passar o pastor? Pela graça de Deus, estamos a passar bem. Começamos no segundo dia, estamos a falar um tema, um para outro e ambos para Deus. Qual é a perspectiva do pastor relativamente ao tema que estamos a passar? Com certeza é um tema bastante, né? Um para o outro e ambos para Deus, sabendo que quando nós somos casados somos somos imagem e semelhança de Deus e somos então esse casal formado por Deus. E sendo o casal formado por Deus, nós devemos trabalhar tudo em cooperação para poder alcançar aquele que é o objetivo, né, do casamento, que é poder glorificar o nome de Deus. Pastor, ontem tivemos uma noite bastante abençoada e hoje o nosso querido pastor, com certeza que vai nos brindar com mais uma palavra. Que palavra o pastor poderia deixar aos nossos internautas que estão a acompanhar-nos esta semana, por alguma razão não poderão estar conosco aqui na igreja? Que palavra o nosso pastor deixa para eles? A palavra que eu deixo é que acompanhem as nossas lives, toda a nossa programação, e também dê o seu like, né, para que mais pessoas possam se beneficiar deste grande evento e da maneira como Deus vai usar e continua a usar o seu servo para ministrar as nossas vidas e também para o engrandecimento do reino de Deus. Então, participem e deem o seu contributo lá no nosso chat. Faça a pergunta e nós estaremos para poder responder toda e qualquer preocupação a qual você nos colocar ou deixar para nós ali. Muito obrigado, pastor. Para os nossos internautas, caso tenha alguma pergunta, pode deixar a sua pergunta no chat e ao longo da semana nós vamos responder. Assim, mais uma vez, mantenha-se do outro lado. Daqui mais 2 minutos vamos começar com a nossa atividade e seja mais uma vez bem-vindo à Semana de Casado, onde estamos a falar do tema um para outro e ambos para Deus. Assim, pastor, muito obrigado por essa palavra. Boa noite e bom programa. Muito obrigado. Assim, é o segundo dia. Daqui a pouco nós voltaremos com a atividade da semana.
Um, dois. Boa noite, amada igreja. Vou só pedir à equipe técnica para baixar um pouquinho o som. Agora sim. Muito boa noite, irmãos. Boa noite, congregação. É um prazer muito grande estar aqui neste que é o segundo dia da nossa grande conferência de casais, a 9ª edição da Igreja Evangélica do Lubango. É uma atividade muito, mas muito especial e eu gostaria que o irmão dissesse ao seu vizinho: seja bem-vindo ao segundo dia. Amém, irmãos? A Bíblia, no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 4 ao versículo 7, diz o seguinte: quem ama é paciente e bondoso, quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso, quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém, tudo com fé suporta, porém, suporta tudo com fé, esperança e paciência. Palavra do Senhor. Aleluia. Gostaria de pedir o nosso querido irmão Ernesto Rico para nos dirigir em oração. Vamos começar pedindo a presença de Deus nesse segundo dia. Amém? Aleluia. Deus é bom e em todo o tempo. Irmãos, qual é o tema da semana? Acho que está muito fraco. Senti aqui o lado do pastor bem forte, mas aqui esse lado está muito fraco. Qual é o tema da semana, irmãos? Agora vou ver os irmãos que têm boa memória, para além de se lembrarem da tarefa que o pastor deixou ontem, que foi meditar em Provérbios capítulo 5. Irmãos, quando eu dizer um para o outro, oh glória. Amado pastor Mumondeiro, bem-vindo. O nosso slogan é, quando eu dizer assim, um para o outro, os irmãos vão dizer ambos para Deus. E quando eu dizer, oh glória, os irmãos vão dizer, aleluia. Estamos juntos? Um para o outro, oh glória. Amém? Pois é, irmãos, chegamos no momento de conhecermos as nossas visitas e queria, antes mesmo de dar oportunidade àqueles casais que estão aqui pela primeira vez, gostaria de destacar aqui algumas figuras. E a primeira é mesmo a presença do nosso querido pastor Nelito Mumondeiro. Gostaria que se colocasse em pé para darmos uma grande salva de palmas.
Amém? Muito obrigado. Também temos aqui o nosso amado irmão Filipe, que vem do Cubango. Gostaria também que levantasse. É o co-pastor da nossa igreja lá no Cubango, em Menong. Uma grande salva de palmas também. E também gostaria de estender esse momento. Mais tarde o irmão Ernesto estará aqui para apresentar outras visitas que foram convidadas, mas eu queria ter um sinal, se já temos aqui irmãos que vieram da igreja da IESA. Não sei se temos aqui. Sabemos que esse convite foi extensivo, não queríamos ficar com a bênção só nós. O convite foi extensivo também para outras igrejas, então, esse momento, também gostaria de dar esse espaço gostaria de dar àqueles casais que estão aqui pela primeira vez. Os irmãos que não estiveram conosco ontem estão aqui a convite, por favor, queria receber o vosso sinal. Visitantes. Recebi o primeiro sinal. Querida irmã, podia se colocar em pé, por favor. Seja bem-vinda a esta conferência. É um prazer muito grande estar consigo aqui. Faça desta casa a sua casa. Ela seja bem-vinda em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Vamos nos colocar em pé e vamos cantar o hino de saudação. De forma calorosa, vamos nos saudar uns aos outros. Sobre bênção, tendo cada dia no Senhor. Aleluia! Diga ao teu irmão, és muito especial. Deus te ama e eu também. Um para o outro. Oh, glória! Aleluia! Prontos, gostaria de, sem mais delongas, chamar o nosso querido irmão Ernesto Eurico para algumas informações. E enquanto o irmão Eurico chega, os irmãos deram conta que de momento estou sozinho, né? Ontem estive bem acompanhado, hoje até estou um pouquinho mais nervoso. A minha esposa, de momento, não está aqui, mas ela está a caminho. Teve um pequeno imprevisto, mas estará conosco ainda hoje. Amém? Mais uma vez, boa noite, irmãos. Quem está aqui hoje pela primeira vez? Ok, o número é grande. Então, vamos apresentar o casal que é convidado da semana, o pastor Ismael e a mamã. Podem vir aqui em frente mais uma vez. É o casal que vem da Igreja Batista do Ambo. E assim, Deus está a usar este casal esta noite para poder falar.
Bem, minha mãe não foi muito dona de casa porque meu pai era fazendeiro e ela tinha muito trabalho de campo junto com ele. Nós crescemos no campo, então as mulheres do campo geralmente trabalham lado a lado com o marido também. Mas eu lembro que os homens, nós éramos 5 filhos homens e nós tínhamos que levantar junto com meu pai, e isso era mais ou menos 4h30, 5 da manhã, e íamos trabalhar na fazenda. E minha mãe vinha com o mata-bicho lá pelas 9 da manhã, trazia alguma coisa para a gente comer, lá pelas 12 o almoço, mas nós tínhamos ainda outros trabalhos em volta, que tínhamos criação de porcos, criação de galinhas, que era a responsabilidade da minha mãe lá em casa, com as minhas irmãs, e tinha outros trabalhos em volta de casa também, e quando era época de colheita, minha mãe se envolvia, ou plantação, minha mãe se envolvia em todo o trabalho. Mas aí vem a situação de como nós podemos ser esposa e como o marido pode aliviar a vida dessa esposa. É interessante que eu vejo pessoas reclamando que isso é o problema da vida moderna, as mulheres também serem profissionais ao lado do marido. Mas, se você olhar Provérbios 31, a mulher virtuosa, a Bíblia fala de uma mulher que era empreendedora. Essa mulher cuidava dos assuntos de casa, mas ela tinha lavra, ela tinha trabalho com tecelagem, os instrumentos que ela pegava eram instrumentos de tecelagem, ela vendia tecidos, com o lucro do tecido, ela comprou uma lavra e plantou uma vinha, e aí também tinha lucro ali. Então, e como é que começava o dia dessa senhora de Provérbio 31? A Bíblia diz que cedo ela levantava e via o mantimento da sua casa e dava tarefa às suas servas. E aí depois ela começava o dia de trabalho dela, que parece que ela não era muito doméstica. A mulher de Provérbios 31 era uma empreendedora, uma mulher de negócio, que tinha investimentos e tinha vários compromissos além da casa. Ela cuidava, a Bíblia mostra que ela cuidava da gestão do seu lar. Mas a Bíblia não fala dela lavando roupa, cozinhando e fazendo esses trabalhos. A Bíblia fala que cedo ela preparava o mantimento da sua casa e dava tarefa à serva. O quê? Preparava o que seria cozido naquele dia, o que a família comeria, e dava instrução aos trabalhadores como iria fazer isso. E aí ela continuava o dia dela. É interessante pensarmos nisso. Mas agora vamos voltar aqui. Bendito seja o teu manancial, alegra com a mulher da tua mocidade. Para recém-casado, nós não temos que dar essa instrução, mas depois de alguns anos, vêm as tendências do homem começar a olhar fora de casa. E geralmente é depois de alguns anos de casado, com filhos, e esse texto exorta exatamente sobre isso. Olha para a mulher da tua mocidade, se alegra com ela, que ela seja costa de amores, gazela graciosa, sacie em seus seios e embriaga em seus amores, embriaga em suas carícias. Por que você vai olhar para a estranha? Por que você vai abraçar outra? O desafio agora é você cuidar da tua esposa da mesma forma que você era apaixonado quando cuidava, no começo da paixão. E como nós fazemos isso? Eu tenho aconselhado alguns homens que têm segunda mulher, que têm amante. E a minha pergunta geralmente é: se você desse para a tua esposa tudo que você dá para a tua amante, será que você não receberia da tua esposa o que você recebe da tua amante? Se você investisse na tua própria casa? Esse é o meu desafio conversando com homens. Porque muitas vezes a mulher que o serve é desprezada e ele começa a olhar outras. E aí ele coloca vários obstáculos. Mas a minha mulher está sempre cansada, a minha mulher está sempre ranzinza e sempre refilona, a minha mulher isso, a minha mulher aquilo, e começa a colocar desculpas porque ele não investe na própria esposa. E uma das coisas interessantes, aqui em Angola, você vai para um lugar chamado turístico. Quantas vezes nós encontramos o homem com a sua própria esposa e os filhos nesse lugar turístico? O que é mais comum lá?
É o homem com a esposa e os filhos ou o homem com a outra senhora, com a amante? O que é mais comum? Hã? É interessante porque eu tenho o hábito de sair com a família. Quando eu lembro com as minhas filhas pequenas, crianças pequenas, eu tinha lugares dito turístico que eu ia com a família e descobri que os ambientes não eram bons para a família. Não era lugar para levar minha esposa e minhas filhas, porque eu encontrava senhores que eu conheço lá, mas ele não estava com a esposa e nem com os filhos no tal lugar. Esse é o padrão do mundo. E mesmo outra coisa que eu estranhei em Angola é férias. Geralmente, férias, o marido viaja de férias para um lugar e a mulher fica em casa, depois a mulher viaja de férias para outro lugar e o marido fica. Eu nunca vejo uma família saindo de férias. Poucas vezes. Eu, por ser missionário, eu sempre saí de férias com a minha família. A primeira vez que eu e Cibele saímos juntos, sem as crianças, foi quando nós completamos 20 anos de casado. As crianças, eu acho que já estavam com certa idade, já na adolescência, e elas foram para o acampamento de adolescentes da Jocum por 2 semanas, e eu e Cibele fomos passar 10 dias em Buenos Aires, na Argentina. Fomos passar 10 dias em Buenos Aires, e foi muito difícil para nós, porque tudo que nós víamos lá, pensávamos assim: as crianças iam gostar disso, as crianças iam gostar disso. Nós estávamos de férias os dois, mas as crianças não saíam da nossa cabeça, e elas estavam lá se divertindo no acampamento delas, mas nós estávamos de férias pensando nela, porque sempre tiramos férias como família. Bom, eu tenho vantagem porque eu decidi ter 2 filhos. Então eu podia. Quem tem 7, 8 é difícil pegar um voo e levar todos para as férias. Aí dificulta um pouco mais. Mas meu pai fazia isso. Eu lembro que nós tínhamos uma Kombi que cabia toda a família dentro, e aí nós saímos, mesmo assim saímos toda a família, e éramos 7 filhos. E saímos ainda o papai e mamãe, 7 filhos, e ainda tinha a avó que morava conosco. E saímos, apertavam todos naquele carro e nós íamos de férias. Mas goza a vida como casal. Vamos pensar então para a tua esposa ser a gazela graciosa. A primeira coisa que temos que investir nela é o que será? Nós temos que cuidar dessa esposa para que ela continue bonita. Mas eu encontrei um problema no meio dos crentes. A pessoa bonita, se ela se arrumar bem e ficar bonita, aí acha que ela é vaidosa, e vaidade é pecado. Será que a vaidade é pecado? Ser bonito e se arrumar é pecado? A Bíblia tem um monte de descrição sobre beleza. Nós encontramos a Bíblia descrevendo a beleza de muitas pessoas e de adornos que melhoram a sua beleza. Nós contamos a beleza de Hadassah e de outras pessoas, e a Bíblia fala sobre o belo. E a questão sobre beleza é que beleza atrai os olhos. Logo, é normal nós olharmos o que é bonito, admirar o que é bonito. Contemplação, que a Bíblia fala sobre contemplação, é isso, contemplar a criação de Deus, o que é bonito. Logo, nós temos que investir no cuidado da nossa esposa, para que ela continue bonita. E é interessante que, se você vê uma mulher que é bonita, bem cuidada, solteira, está sempre bem arrumada e tal, aí ela casa e fica despassarada. Começa a ficar despassarada depois de alguns anos de casado. O que está acontecendo? Não é geralmente, sempre, essa mulher está sendo maltratada em casa. E ela está sofrendo na mão do marido. A mulher, quando ela está amargurada, ela não tem prazer de se arrumar. Ela não tem prazer de se preparar. Ela não tem prazer de cuidar dela mesma. Logo, ela vai descuidando dela mesma, porque ela perdeu até, muitas vezes, o prazer de viver. Ainda mais se arrumar para o tal marido. Então, é muito importante. Você vê uma mulher feliz porque ela se cuida.
Uma mulher que o marido lhe valoriza, ela vai estar bem mais cuidada, bem mais arrumada, preocupada com a aparência. Então, como nós fazemos a nossa mulher ser gazela graciosa? É nós investirmos nela. Eu falei ontem que a mulher é responsiva. Logo, qual a última vez que a tua esposa ganhou um presente? Quando você viaja, você volta para casa com o quê para a tua esposa? É interessante, mas quando você namora, você sempre dá presente. Todo namorado dá presente. Acho que não tem ninguém aqui que nunca ganhou um presente do tal namorado no tempo de namoro. Ou não ganhou um presente da tal namorada no tempo de namoro. Por quê? Porque é uma forma de expressar amor e cuidado. Se alguém aqui não recebeu o presente, por favor, não levanta a mão. Eu não quero envergonhar o teu cônjuge. Mas, e depois? Existem pequenos gestos, vale muito dentro do relacionamento de casal. O gesto de voltar com alguma coisa, um pequeno, não precisa ser nada caro, mas um pequeno chocolate, ou uma flor, ou uma coisa que a pessoa gosta, para mostrar que lá onde você esteve, você pensou na esposa, e você se preocupou com ela. Ou vice-versa. As mulheres podem preparar algo para o marido também, e muitos maridos, o ponto fraco é mesmo o estômago, né? Preparar aquela comida que ele gosta. Esposa, qual esposa aqui acha que o ponto fraco do teu marido é a boca? Se preparar uma comida boa, ele fica alegre. Quem aqui consegue alegrar o marido com comida? Levanta a mão, deixa eu ver. Ah, tem várias. Tem várias formas de nós mostrarmos apreciação um pelo outro. Mas aí vem também o cuidado com a aparência. Eu lembro que, quando eu casei com Cibele, uma das coisas que eu gostava nela, porque ela era muito delicada. Até demais. Ela era uma menina magrinha, de 42 quilos. Quando eu a conheci, muito intelectual, mas tinha só 42 quilos. A minha mão segurava a cintura dela de lado a lado. Eu lembro uma vez que eu estava caminhando com ela, ela escorregou e ia cair, eu peguei ela pela cintura, pus no lugar, no outro dia ela veio me mostrar que tinha uma marca roxa na cintura onde eu lhe segurei. Mas tivemos 2 filhas, passamos dos 30, chegando aos 40, nós 2 engordamos 10 quilos. Eu saí de 70 para 80, ela saiu de 42 para 52, então, éramos tão magrelos que quando aumentamos 10 quilos até ficamos bem. Mas aí para frente, eu era corredor, não podia engordar mais do que isso para continuar correndo. E aí a minha esposa, quando começava a passar o peso, olha, cuidado, está aumentando dos 52, vamos manter os 52. Eu conversava com ela assim. Aí as irmãs dela, ela tem 2 irmãs, passaram do peso. E ficaram, e as primas delas, e as tias todas eram obesas mesmo, gordas, tinham problemas de diabetes na família por causa de excesso de peso. Aí, nos primeiros anos, as irmãs dela falavam, nós estamos engordando, e você, Cibele, não engorda. E ela falava assim, é o chato do meu marido que não me deixa engordar. Passou mais 10 anos. E aí nós chegamos aos 50, estamos chegando aos 50, e as irmãs agora com certos problemas de saúde, mas a Cibele não engorda, ela falou, graças ao meu marido que me ajuda. O chato agora é graças a ele, ela começou a dizer. Então, nós temos esse dever de cuidar um do outro. E cuidar do corpo é uma das disciplinas. Eu, quando falo sobre mordomia, uma das mordomias é a mordomia do corpo. Todo dom de Deus foi nos dado para nós cuidarmos, sermos mordomo. O corpo é um dom de Deus, você ganha só um. Se você estragar, acabou. Porque sem o teu corpo, a tua alma e o teu espírito vaza, né? Vai embora. Então, como nós cuidamos do corpo? Nós estamos sendo mordomo de um dom de Deus. Mas a igreja, não se fala muito sobre isso, porque não é muito espiritual falar do cuidado com o corpo, com a alimentação, como nós mencionamos ontem. Bebedice é pecado, mas glutonaria está liberado.
Mas nós temos que cuidar do nosso corpo. E isso nós cuidamos de nós mesmos, um para o outro. Por que será que a mulher tem que continuar bonita, mas o homem pode estragar? Será que a mulher gosta de ver o marido assim, gordo, barrigudo, já nos 40, ou gostaria que ele se cuidasse mais e continuasse bonito como antes? Então, nós temos o desafio, quando nós falamos de viver um para o outro, é nós cuidarmos de nós mesmos, da nossa aparência, do nosso corpo, até mesmo do nosso cheiro. Eu recebo alguns alunos na missão que, quando eu coloco ele na sala de aula, e ele vem recomendado por igrejas, a sala de aula toda muda o cheiro, por causa da presença do aluno. Nós temos o hábito de reunir esse aluno, chamar, sentar com ele, e explicar para ele que você não está sentindo, mas você tem um cheiro muito forte, e nós queremos te ajudar para você contornar isso, porque trabalhar como missionário, você não vai, essa tua apresentação com esse teu odor, as pessoas não vão te receber bem, receber a mensagem que você tem, então temos que melhorar isso, e nós temos que trabalhar, muitas vezes, alunos da missão que vêm de igrejas recomendados por causa da higiene pessoal. E nós encontramos famílias assim, que nós temos que cuidar, ajudá-los a mudar. E então, no discipulado, nós trabalhamos isso também. Então, nos cuidar um para o outro, para que nós possamos ter prazer um no outro. Então, cuidar de nós mesmos. Aí vem a questão de se dedicar ao outro e amar um ao outro. Porque amor, nós falamos ontem sobre amor de Deus, amor sacrificial. Eu lembro que eu aconselhei um casal de missionários, há alguns anos atrás, que eles queriam, a mulher queria divórcio. E ela chegou e falou, olha, e o marido mandou me chamar porque a mulher queria ir embora e queria divorciar dele. E eu perguntei para ela, por que você quer deixar o teu marido? Ele te traiu? Não. Isso não, isso não. Então, por que você quer deixar? Ah, porque meu amor por ele acabou. Eu não amo, meu amor acabou. Eu falei, ela falou que o amor acabou e eu escutei a explicação dela, porque ela não sente mais nada, o amor acabou. E uma das minhas perguntas foi, quantas novelas você está acompanhando no momento? E ela disse que estava acompanhando 3. Ela falou o nome de 3 novelas que ela estava acompanhando. Porque eu falei, esse conceito que o amor acabou é das novelas. Não é bíblico. Aí eu falei, o conceito bíblico é que o amor é assim, 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 e o amor não acaba. Outras coisas acabam, mas não o amor. Porque amor não é uma emoção, amor é um compromisso, é uma decisão, independente das nossas emoções. A minha esposa tem uma ilustração sobre isso. Uma vez nós tivemos uma situação que nós brigamos lá, discutimos, e ela saiu brava de casa e foi para o escritório da missão, que ficava uns 150 metros, onde ela trabalhava com a administração, e eu fiquei lá em casa também, chateado com ela, e deu 11 horas, na hora que ela deveria voltar para casa, estava chovendo muito, eu peguei um guarda-chuva e fui lá e deixei um guarda-chuva com ela no escritório e falei, ó o guarda-chuva. E virei as costas e fui embora. E depois, mais tarde, eu escutei ela dando ilustração sobre amor, falou, aquilo que é amor, ele estava bravo comigo, nós estávamos brigados, mas mesmo assim ele se preocupou de me trazer o guarda-chuva. E eu levei o guarda-chuva pensando assim, vou levar o guarda-chuva, que se ela pegar uma gripe, eu que vou ter que cuidar dela. Vai sobrar para mim. Mas a verdade é que amar é isso, independente das nossas emoções do momento, nós temos o compromisso de cuidar um do outro, de zelar um pelo outro. Nós assumimos esse compromisso diante de Deus, diante da família dela, diante de todos. Então, nós temos esse compromisso de cuidar um do outro, esse compromisso de amar com zelo, independente do que eu estou sentindo no momento. Como eu disse, casamento é uma aliança, nós falamos ontem. Independente do que eu estou a sentir no momento, eu estou casado. Independente do que eu estou a sentir no momento, eu tenho o compromisso de amar.
E amar é essa decisão de fazer o melhor um para o outro. Então, nós temos momentos no casamento de grande emoção e amor, nós temos momentos no casamento de emoção nenhuma, e temos momentos no casamento onde ficamos filipados, mesmo bravos um com o outro. Mas, mesmo assim, nós temos esse compromisso. E agora vem o compromisso de amar e cuidar, zelar pela emoção do casamento. E é um investimento que a Bíblia fala que nós devemos fazer, se alegrar com a mulher da nossa mocidade. Porque muitas vezes nós casamos e o casamento banto, é interessante, é para gerar filho. Na cultura banto, se não tiver filho, não é casamento, né? Biblicamente, existe casamento mesmo sem filho, é família mesmo sem filho. Mas a cultura, a cosmovisão banto, se não der filho, o que a família faz? Deixa essa mulher, arruma outra, que essa não presta, não está a dar filho. Porque na mentalidade cultural é filho, que é o objetivo do casamento. Biblicamente falando, filho faz parte do casamento, mas o objetivo do casamento é amor, cuidado um do outro. Agora, esse investimento na parte emocional, aí é uma decisão também. Aí nós temos que cuidar dos filhos, mas tirar tempo para nossa esposa. Tempo para estar com ela, gastar tempo com ela e mesmo tirar situações onde vamos deixar os filhos na casa da sogra ou na casa de uma tia e vamos sair, fazer um passeio com a esposa e criar situações onde nós possamos ter essa situação do homem com a sua donzela. A donzela graciosa é o desafio de mantermos isso dentro do casamento. E vem o desafio agora de nós envolvermos fisicamente a parte de ter prazer na nossa esposa, ter prazer no nosso marido. É um compromisso, que a Bíblia mostra, mas pode ser, não precisa ser uma obrigação, é suposto ser prazeroso o relacionamento. E essa vida prazerosa do casal vai proteger a pessoa do pecado, tanto um quanto o outro. O texto que vimos em Coríntios fala sobre isso, mas antes de chegar lá, eu quero avançar um pouco para Provérbios 6. Provérbios 6, a partir do versículo 20, fala sobre a situação, a questão do pecado. E ele fala para você ouvir a instrução do teu pai, guardar no teu coração, a pendurar no teu pescoço, quando caminhar, pensar nisso, e deixar a sabedoria ficar com você, disciplina, e aí ele começa, ele fala várias situações para você cultuar sabedoria e disciplina, isso fazer parte da tua vida, para quê? Para te guardar da prostituição, para te guardar do pecado e da mulher alheia, e da mulher, você não olhar para fogo, não cobiçar a formosura das mulheres pecaminosas. E aí ele fala no versículo 26, fala aquilo que eu vos disse, por uma prostituta, o máximo que se paga é um pedaço de pão, mas a mulher adulta caça a sua vida preciosa. Aí ele diz sobre, alguém andará com fogo e não vai se queimar, alguém vai pisar em brasas e não vai queimar os pés. E aí ele fala do perigo da prostituição e da impureza sexual. Hoje, o perigo não é só o marido, nós temos o perigo das doenças transmissíveis e por aí afora. Tem o perigo também de se envolver com o ocultismo e por aí afora. Tem vários perigos que a Bíblia diz sobre a infidelidade do casamento. Um dos testemunhos mais marcantes que eu ouvi foi o que aconteceu mais ou menos 20 anos atrás. A contaminação de SIDA no Uganda estava cerca de 25%.
já. Estava atingindo o nível de 25%. E a igreja, nós tivemos um avivamento, muitas pessoas se converteram no Uganda nessa fase 20 a 25 anos atrás. Tivemos um grande movimento, o trabalho cresceu muito lá, eu até estive lá, vi alguns frutos desse trabalho no Uganda. Aliás, essa camisa aqui é lá do Uganda, eu recebi lá, essa camisa que eu estou usando hoje. E no Uganda, a igreja começou um programa, aquele programa que veio da América, Quem Ama Espera, ou True Love Waits. Aquele programa começou no Uganda, a igreja começou a ensinar que os jovens não deveriam se envolver sexualmente e que os casais deveriam ser fiéis à sua própria esposa, a esposa ao seu próprio marido, e que isso iria proteger os crentes da contaminação da SIDA. Esse programa, o governo abraçou ele, e esse mesmo programa foi para a televisão, rádio e jornais do Uganda. E em 5 anos, o nível de contaminação da SIDA baixou de 25% para 5%. Baixou 20% o nível de contaminação em todo o país, porque foi ensinado os princípios de Deus sobre família, seja fiel à tua família. Eles colocaram algum medo na propaganda que fizeram e tal, mas mostraram que prostituição traz contaminação. E por causa disso, houve uma mudança no nível de contaminação em todo o país. Então, os princípios de Deus nos protegem. Casamento não é só um lugar de prazer, mas é um lugar de proteção. Quando nós temos compromisso um com o outro. E compromisso de estarmos vivendo uma vida sexual ativa dentro do casamento. Eu tenho aconselhado mulheres que rejeitam o marido e não tem e quer punir o marido negando a ele vida sexual. E eu tenho aconselhado alguns casais que nessa geração nova de homens muito delicados, de homens que não têm libido e casam, mas não estão satisfazendo a esposa. E nós temos algumas distorções nessa área, mas temos muita situação comum de pessoas que não têm o compromisso sexual com o parceiro. Eu tinha um pastor, que foi meu pastor na juventude, e ele ensinava dizendo, se você não quer satisfazer o teu parceiro, então não casa. Se você casar, você tem um compromisso físico com o teu parceiro, de cuida. Porque se você deixar alguém sair de casa com desejo, você está expondo essa pessoa ao pecado. E ele usava 1 Coríntios 7 com base para isso. Eu trabalho muito com jovens e geralmente eu pergunto para os jovens, qual o desejo mais forte? É sexo ou é comida? Qual que é o desejo mais forte? Será? O jovem sempre responde sexo, e é mentira, o desejo mais forte é comida. Eu te garanto que se você ficar 10 dias sem comer, e colocar uma mulher nua na tua frente, você vai mandar ela cozinhar. Tá aí pelada porque vai cozinhar, pá. Você vai pensar, você não vai pensar em sexo, vai pensar, o que você está fazendo aí? Depois de 10 dias de jejum, duvido você pensar em sexo. Então, apetite, na verdade, o apetite mais forte é comida. E nós podemos satisfazer um ao outro. Agora, pensando em comida, quero te pensar uma coisa. Se você ficar 3 dias sem comer, acho que a maioria de vocês já passaram isso, 2, 3 dias de jejum, aí você vai caminhar na cidade. Você passa na frente de uma casa e fala, aqui tem uma fritar frango. A outra casa, aqui tem peixe seco. Aqui é carne de porco. Você sente todos os cheiros que você passa por ele. Quem já teve essa experiência de dar fome, passar na frente das casas e começar a sentir cheiro de comida e identificar o que está a cozinhar lá? Então, se você estiver com fome, você andar nessa rua aqui, você vai começar a sentir cheiros que você não sentia antes se você tivesse alimentado.
Quem já passou, fez jejum ou já passou fome sabe disso. A vida sexual é assim também. Se você está bem cuidado em casa e a tua vida sexual está em dia, você anda pela rua e nem nota mulheres. Mas, se você estiver naquela fase que a tua mulher decidiu te punir, você já está lá 2 semanas de jejum, você vai notar as colegas de trabalho, vai notar mulheres na rua, vai começar a ver. Por quê? Porque você tem o apetite ali sem suprir. E é muito interessante, quando eu era solteiro, eu me casei com 25 anos, e eu fui ensinado na palavra de Deus, vivi uma vida de pureza nessa área, e casei, a minha primeiro envolvimento sexual foi com a minha esposa, e eu achava assim, eu tenho que ficar fazendo jejum, buscando domínio próprio, porque eu sou solteiro. Quando eu casar, eu já não vou ter que me preocupar com isso, que eu vou ter sexo à vontade, então essa tentação vai acabar. Eu não vou precisar de domínio próprio nessa área, porque eu vou estar satisfeito. E eu casei, e descobri que é mentira. Como casado, eu preciso de mais domínio próprio do que quando eu era solteiro. Porque quando eu era solteiro, eu não tinha provado. E você não tem como sentir falta de algo que você não provou. Aí eu casei e tinha uma vida sexual ativa. Logo, quando eu viajava, quando eu me afastava da minha esposa, ou quando a nossa vida sexual não estava fluindo por algum motivo, eu precisava de mais domínio próprio, porque agora eu tinha uma vida sexual ativa. E essa área estava despertada em mim. Logo, hoje, depois de casado, eu descobri que o casado, o homem casado, a mulher casada, precisa exercer mais domínio próprio do que o solteiro. Porque é algo que nós temos, e aí quando falta, sentimos falta. E nós somos expostos. Então, domínio próprio nessa área é muito importante, mas vamos para 1 Coríntios 7, e vamos ver o ensino que temos ali. Começa com aquele texto polêmico, né? Quanto ao que me escrever, seria bom que o homem não toque em mulher. Mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada um a seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido. Também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. Também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, senão a mulher. Não vos priveis um do outro, salvo por algum tempo, por consentimento mútuo, para que vos dediqueis à oração e novamente volteis a juntar-vos, para não ser tentado pela incontinência. E isso vos digo, não como concessão e não por mandamento. Isso vos digo como concessão e não por mandamento. Aí ele vem no 7, explicando, quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo e outro de outro. Aí ele diz, os solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom que permanecesse no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se domine, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado, ou casar do que viver em impureza. Agora, esse mandamento de Paulo é ríspido, parece que é obrigação. E se a nossa vida sexual se tornar uma obrigação, a nossa casa está com um grande problema. Porque eu prefiro ir para Provérbios e Cantares e pensar que isso seja uma coisa prazerosa, graciosa, uma coisa que nós fazemos um para o outro com alegria e com emoção, não por obrigação. E para isso ser dessa forma, nós temos que investir em relacionamento
para o outro, cuidado um pelo outro. Eu sempre digo que o homem que maltrata a esposa é parvo, porque é ele que vai sofrer. Se ele maltrata a esposa, ele vai chegar em casa, não vai ter ambiente, porque quem cria um ambiente do lar é a esposa. É a esposa que... O homem pode até construir uma casa, mas quem faz um lar é a esposa. Ela que cria um ambiente, ela que decora, ela que traz alegria para o ambiente, ela que recebe as pessoas. Se um lar é alegre e é um lugar prazeroso, quase sempre ou sempre é investimento da esposa. Uma esposa feliz constrói um lar, cria o ambiente. E se ela estiver infeliz, aí nós temos situações daqueles homens que não têm prazer de voltar para casa. Eu fico indignado com alguns homens que saem do trabalho e vai para uma lanchonete, fica lá bebendo, comendo, e tem mulheres que eu vejo que elas estão vendendo na praça, termina o produto, mas elas não voltam para casa, elas ficam lá com a bacia vazia a conversar na praça, porque ela não tem prazer de voltar para casa. Se você tem uma casa que você não tem prazer para voltar lá, o ambiente da praça é melhor que a tua casa deve ser um inferno. Ou se o ambiente de uma lanchonete é melhor do que a tal casa deve ser também um lugar muito ruim de se viver. Então, nós temos que criar esse ambiente onde há prazer, onde há alegria, onde um cuida do outro e um é responsável pelo outro, onde haja o cuidado gera gratidão e gera prazer da presença um do outro. Porque nós não casamos por obrigação, nós casamos por amor, nós casamos por atração, nós casamos por emoção, e agora nós temos que ter o compromisso de estar criando esse ambiente na nossa casa. E como nós vamos criar isso? É investimento, gestos, palavras, atitudes, compromissos, fidelidade, e aí tem várias coisas que nos princípios da palavra de Deus que criam o ambiente do lar. Nós temos crianças que fogem de casa porque o ambiente lá é insuportável. E nós encontramos crianças de rua, pensamos que eles não têm família e descobrimos que têm. Mas o ambiente de casa é tão ruim que eles não têm prazer de voltar lá. E isso é o pecado, que o pecado traz. Então, é o grande desafio de ter uma família onde há esse ambiente de amor, de esperança, de prazer, e aí nós temos prazer de nos doar um ao outro, envolve investimento e cuidado. E cuidar não só porque às vezes nós trazemos comida para casa e pensamos que chega, mas não é só comida, nós temos que trazer cuidado, proteção, responsabilidade, palavras de afirmação e palavras de agradecimento. Por exemplo, você trabalha, o homem, e você é o supridor da tua casa, mas a tua mulher também trabalha, né? E traz dinheiro para casa e te ajuda a sustentar a família. Você é grato pelo dinheiro que a tua mulher traz para casa? E te ajuda a sustentar a família? Amanhã nós vamos falar um pouco sobre mordomia no lar, e aí vamos pensar um pouco sobre isso. Mas o grande desafio é do ambiente amoroso, o ambiente de satisfação, que nós possamos tratar a nossa esposa, depois de 10, 15, 20 anos de casado, com a mesma alegria e prazer que tratávamos quando ela era jovem. E o desafio é: tenha prazer na mulher da tua mocidade. E trata ela com a gazela de amor e se sacia com ela e tenha prazer os dois, e esse é o grande desafio do casal. Manter esse relacionamento amoroso, não deixar problemas como filhos, criação de filhos, problemas financeiros, problemas de saúde, problemas familiares, interferir no relacionamento dos dois. E mantemos esse relacionamento onde nós temos prazer de voltar para casa, e a nosso lar é um lugar de prazer e é um lugar de proteção, não só para o casal, mas também para os nossos filhos, e um ambiente agradável. E esse é um investimento que temos que fazer. Amém? Acho que eu vou parar por aqui, porque senão nós não vamos ter tempo de conversarmos.
Vamos orar juntos? Senhor, nós meditamos na Tua palavra sobre família e a Tua palavra nos ensina como devemos agir. Que o casamento é um lugar de fidelidade, é um lugar de prazer, um lugar de alegria, um refúgio onde voltamos para descansar e recarregar as nossas energias. Por isso nós clamamos, ó Deus, o Senhor vem estar nos abençoando, nos dê sabedoria, para que possamos ouvir o conselho e andar na disciplina da Tua palavra. É o que clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Uma grande salva de palmas pela palavra que nós recebemos do grande servo do Senhor, nosso querido, amado pastor Ismael. Deus é bom. E em todo o tempo. Enquanto o pastor e a sua esposa deslocam-se aqui para o cantinho da conversa, nós queremos anunciar que este ano vamos abrir também uma janela para aqueles irmãos que nos acompanham via Zoom, nos acompanham via Facebook. Vamos aqui partilhar o terminal telefônico a partir de amanhã, ou já não será possível, para que os irmãos também possam fazer as suas perguntas. Sei que temos irmãos que estão nos acompanhar via Zoom e via Facebook. Antes mesmo de fazer as perguntas de hoje, vamos dar alguns minutinhos ao nosso querido pastor. Ontem deixamos algumas perguntas e antes de partir para as perguntas de hoje, vamos dar a palavra ao nosso querido pastor e a sua esposa. Qual é o ponto de vista da pastora, até que ponto o perdão é importante no casamento quando o esposo erra? Primeiro, né? É minha mesmo essa. O perdão é algo que realmente nós não temos o que discutir, né? Jesus ensinou o perdão, o tempo todo na palavra nós vemos, né, a importância do perdão. Realmente é algo que nós não podemos dizer, não, o meu marido não merece o perdão, mas eu creio que realmente há casos em que perdoar é uma coisa, agora nós continuarmos muitas vezes um casamento onde não há arrependimento, por exemplo, no caso, né, dessa pergunta, quando a irmã fala quando o marido erra, eu vejo assim muitos casamentos em que já vimos muitos testemunhos de casamento quando houve perdão e continuou-se o casamento e a esposa continuou a ser abusada, continuou a ser ferida, a chegar ao ponto da esposa acabar sendo assassinada pelo marido. Então eu penso assim, irmãos, o perdão é algo divino, realmente é algo, nós precisamos perdoar, é um mandamento de Deus, o perdão. Mas muitas vezes nós precisamos realmente considerar até que ponto perdoar a pessoa e continuar um relacionamento onde uma mulher é abusada, onde uma mulher é desvalorizada, uma mulher apanha e é violada, sofre, tem sofrido, não só ela, mas as crianças. Eu creio que também, muitas vezes, é preciso um basta, é preciso, o amor muitas vezes tem que ser duro, por amor, muitas vezes a sua própria vida, por amor aos seus filhos. Eu não creio que, em alguns casos, né, não estou falando todos os casos, eu creio que há muitas possibilidades, muitas vezes há um verdadeiro arrependimento. Você vê na atitude do marido um desejo realmente de mudar, um desejo de ter um casamento diferente, de ter um relacionamento diferente, de mudar, de transformar realmente a sua vida. Aí é totalmente diferente, mas quando nós vemos que realmente não existe isso, eu creio que muitas vezes há realmente a necessidade de haver um basta.
Nós separamos um casal da igreja que eu sou pastor, há uns 4 anos atrás, porque o tal marido, ele ficava desequilibrado e feriu a mulher umas 2 vezes. Teve situação que nós tivemos, os diáconos tiveram que deslocar lá, que ele estava com a katana na mão e a mulher trancada no quarto, envolveu polícia, deu escândalo. E esse homem, nós tiramos a mulher da casa dele, falando, essa irmã ficar aqui vai morrer. Porque de vez em quando ele tinha esses desequilíbrios. Ele chegou numa fase que ele teve um problema de impotência, e porque a mulher já era um casal de certa idade, a mulher não se importava em ficar com ele mesmo assim, mas ele achava que, como ele estava impotente, a mulher estava traindo ele. E quando ele tinha essa crise de depressão, ele queria matar ela. Aí nós tiramos ela de lá, porque vimos que ele estava com um desequilíbrio emocional muito alto, e que ele eventualmente ia matar a irmã. A irmã se separou, foi viver com a filha, e eu lembro que 45 dias depois dessa separação, ele ficou muito doente. Mas esse irmão, ele tinha as crises dele, e ele é muito religioso, ele sempre estava na igreja, mesmo fazendo isso. Em todos os cultos ele estava lá. Eu lembro que na porta ele ficou doente, uns 45 dias depois, ele falou assim para mim, parou na porta da igreja, me chamou e falou, pastor, aquela mulher não me ama mesmo. Por quê? Não, porque eu fiquei doente, fui parar no hospital, quase morri, e ela nem veio me visitar. Mas ele tentou matar ela 3 vezes, como é que ela ia visitar ele? Aí eu conversei isso, um dos diáconos falou, pastor, ele tem um desequilíbrio muito forte, eu acho que ele não lembra o que ele faz, depois da ira, ele esquece. Então, foi uma situação que nós tivemos que tirar a esposa de dentro daquela casa para proteger ela, porque ela estava com risco de vida. Eu só queria relembrar os irmãos que, quando os fariseus chegaram para Jesus, e eles praticamente faziam testes com Jesus, né? Eles perguntam para Jesus, mas é lícito repudiar a esposa? E Jesus, ele relembra, né? Então, como eu estava dizendo, os fariseus perguntam para Jesus se era lícito, né, deixar a esposa. E Jesus, ele relembra que Deus criou o homem e a mulher, e ele disse, né, ele fez o primeiro casamento, e ele diz, deixará o homem o seu pai, a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. E o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então os fariseus voltam e perguntam, então por que Moisés disse que poderia, né, o homem poderia repudiar a mulher? Aí Jesus, ele diz uma coisa muito interessante, que para mim é o ponto principal. Jesus disse, por causa da dureza dos vossos corações, Moisés disse que poderia se repudiar, podia se mandar embora a mulher. Então muitas vezes a dureza do nosso coração realmente nosso maior desafio é a dureza do nosso coração. Porque quando realmente há um arrependimento, quando você vê realmente, o perdão é algo mesmo que nós temos que perdoar, nós não temos como não perdoar, temos que perdoar. Mas por causa da dureza dos nossos corações, muitas vezes, nós preferimos, eu não vou mais perdoar isso, eu não vou mais aceitar isso, eu não quero mais e tal. É a dureza do nosso coração, muitas vezes, que nos impede de perdoar. Mas também, por um outro lado, eu creio assim, nós podemos perdoar, podemos dar oportunidades, mas quando nós vemos que a pessoa não vai mudar, a pessoa não tem como ficar, eu não acredito que uma mulher tenha que ser condenada a viver o resto da vida dela com um homem que lhe abusa, um homem que não lhe valoriza, um homem que só traz tristeza na vida dela, e é até arriscado muitas vezes perder a sua própria vida, porque ela é obrigada a perdoar e conviver com essa pessoa. Hein? Não sei se respondi, acho que sim. Foi de ontem, né? Okay.
Pastor Ismael, vivo com minha esposa há 5 anos, porém, nós dois muitas vezes vemos e sentimos que somos totalmente diferentes, discordamos em quase tudo. O que fazer? Você tem uma mulher normal. Se você discorda em quase tudo com ela, é normal. Homem é diferente de mulher. E o homem muitas vezes pensa racionalmente, a mulher pensa diferente, mais emocional. Então, é o oposto que se atrai. Geralmente, mulher e homem pensam diferente. E o casal geralmente vão ter pensamentos diferentes, vão ter que negociar, vão ter que conversar sobre os assuntos. Nós temos, como cristão, nós temos a Bíblia como a palavra de Deus. Logo, nós temos algo em comum. Nós cremos em Jesus Cristo, cremos na palavra de Deus e temos os valores bíblicos que nos guiam. Eu tenho um grande problema quando as pessoas têm pensamentos diferentes com cristão e não cristão. Vou te dar um exemplo. Tinha uma menina da nossa igreja que começou um namoro com alguém que não era cristão e foi aconselhada, ela decidiu, se afastou da igreja e casou com ele. 5 anos depois, 2 filhos, e ela veio falar: pastor, o meu marido está ficando violento, e eu gostaria que o pastor fosse lá conversar com ele. Eu disse para ela: mano, eu não vou não é meu trabalho mexer com um homem violento. Se ele fosse crente, fosse minha ovelha, eu ia lá pastorear ele. Mas ele não é minha ovelha, você escolheu casar com um incrédulo. Agora deixa eu te dar o conselho bíblico que a Bíblia dá para mulheres que estão casadas com um homem incrédulo. Ora por ele e não brigue com ele, dá um bom testemunho e ganha ele através da oração e do teu bom testemunho. Mas ele é violento, o problema é teu, você escolheu um homem violento. Se você tivesse casado com um dos meninos da igreja, se ele ficasse violento, eu teria que conversar com ele. Mas você escolheu lá fora. Ele não é minha ovelha, eu não vou pastorear bode. Mas ser diferentes, mas tendo os mesmos princípios, aí nós temos a igreja, temos conselho. Então é normal pensar diferente. Muitas vezes pensar diferente nos ajuda. E eu e minha esposa estamos casados há 35 anos. E temos opinião diferente sobre muitas coisas. Eu sou extremamente positivo. E eu vejo possibilidade em tudo. A minha esposa é extremamente racional. E ela vê tudo que pode dar errado num projeto, antes de acontecer. E eu não vejo ela como uma pessoa negativa que está me atrapalhando. Eu vejo ela, eu apresento um projeto para ela e ela consegue me dar os pontos que poderia dar errado e me ajuda a corrigir. Então eu uso o fato dela ser diferente de mim como um ponto positivo, não como um ponto negativo. Vai, outra pergunta. É só. Amém? Muito obrigado, queridos amados pastores. Relativamente às perguntas de ontem, irmão, só para descontrair, uma vez um jovem estava a pregar e estava a usar o livro de Gênesis, e ele disse assim: Caim, né, matou Abel porque Abel lhe abusou. Então não abusa teu irmão, amém? E é uma heresia, é só brincadeira, aleluia. Amados pastores, muito obrigado. Antes mesmo de passar para as perguntas de hoje, que só são duas, pastor, eu na verdade fiquei com uma outra dúvida, depois da explanação do amado pastor e sua querida esposa, relativamente à pergunta que se fez ontem. E é a seguinte, pastor: a percepção que eu tive é que sim, devemos amar, devemos perdoar, mas se tiver a ter violência, se tiver a ter agressões físicas, então o melhor é separar esse casal, né? Porque, pronto, a percepção que eu tive é que o único momento que deve separar, a única coisa que deve separar no casamento seria a morte. Então eu queria só que o pastor pudesse esclarecer um pouquinho melhor, é a percepção que eu estava a ter. Quer dizer, para além da morte,
Se tiver a ter violências físicas, então também pode separar. Na verdade, violência não é só física. A pessoa pode ser destruída com violência psicológica. Quando a pessoa é rejeitada, oprimida. Então, tem situações de que violência psicológica é até pior do que violência física. Então, quando nós falamos que violência dentro do lar, deve haver uma intervenção da família, da igreja, e se não houver cuidado, se a pessoa estiver oprimida dentro da família, porque a família é suposto ser um lugar de proteção, não uma prisão. E nós temos situações que família virou um lugar de opressão e pessoas chegam à beira da loucura por causa da situação que está vivendo no lar. Então, tem várias situações que nós temos que intervir e ver se vale a pena. Eu aconselhei um casal 3 anos atrás, que a mulher veio pedir ajuda e o marido veio junto. Os dois eram membros de uma igreja batista. E o marido ela começou a falar, explicou que ela estava sofrendo. E o marido virou para mim e falou: pastor, o problema é que eu sou adúltero. Eu não consigo viver sem adulterar. E ele explicou, aí na conversa com o casal, e ele tinha uma esposa muito bonita, tinha 2 filhinhas muito bonitas, e ela explicou que ele tinha um amante, a amante morreu, e ela ficou muito triste que ele fez óbito dentro de casa. Ele ficou 3 meses a chorar, tal amante que morreu. E eu pensei, bom, agora ela morreu, ele vai se dedicar, e eu cuidei dele mesmo assim. E ela pensou, agora que ela morreu, ele vai se dedicar para mim. Mas não, 2 meses depois do óbito, 5 meses depois, ele estava arrumando uma outra namorada. E por isso a esposa veio pedir ajuda. E eu trabalhei com eles, aconselhei, conversei com o homem, trabalhei com ele. Finalmente, uma das coisas que eu diagnostiquei é que aquela mulher, ela casou e vivia ela é uma professora, nível superior, e a vida dela era cuidar do marido e das 2 filhas. O marido desaparecia, voltava, encontrava ela triste, chorando, e ela cuidava dele mesmo assim. E ela ela estava depressiva, e eu conheci ela antes, era uma menina que fazia ginásio, treinava, tinha um corpo bonito, se cuidava muito bem, era uma moça bonita, mas agora ela estava desgastada por causa do tal marido. Um dia, depois de algum tempo, orei, como eu podia ajudar o casal, eu chamei a irmã, falei: irmã, eu creio que você deve voltar a fazer, você fazia ginásio, né? Volta a fazer ginásio, volta a cuidar do corpo, volta a cuidar de você mesmo, se valoriza, começa a participar dos eventos das senhoras da igreja, eventos familiares, festa, vai, mas meu marido não está presente, eu não tenho prazer de ir sozinha, pega as crianças e vai, se for uma questão de familiar, se for uma questão de trabalho, vai, se arruma, deixa as crianças com a tua mãe e vai. Eu aconselhei a irmã a começar a viver. E ele foi lá, num dos meus colegas pastores, e falou: pastor Ismael quer destruir a minha família. Ele está aconselhando a minha mulher agora a viver. E a mulher começou a sair de casa, e começou a se cuidar. Sabe o que aconteceu com ele? Ele ficou com medo de perder a tal mulher agora que ela estava vivendo, e começou a acompanhar ela. Ele só era bandido porque ele sabia que a mulher ia estar em casa chorando e esperando ele o tempo todo. No momento que ela começou a se vestir bem, cuidar do corpo, participar de eventos, ele ficou preocupado e falou: agora eu tenho que ficar vigiando ela e a culpa é do pastor Ismael. Mas ela parou de reclamar, agora parece que ele tomou o jeito, tá, o marido. Agora sim, vamos para a primeira pergunta de hoje. Deixa ser cavalheiro, mulheres, ladies first. A primeira pergunta é a seguinte: pastor, meu marido não gosta do meu cabelo, ele gosta que eu use peruca ou tranças, mas eu amo tanto o meu cabelo. Será que devo mudar para lhe agradar? Bom, ainda bem que eu não sou casado com africana, porque eu não gosto de postiço. Pessoalmente eu não gosto. Mas
agradar aí é uma questão para negociar. Uma hora você anda com o teu cabelo do jeito que você gosta, outra hora você agrada o marido, e nós podemos negociar. O que fere um relacionamento é quando nós endurecemos o coração. Tem que ser do jeito de um ou do jeito do outro. E nós somos duas pessoas. Então, é questão de negociar, e às vezes fazer assim, às vezes fazer assim, e os dois poderem viver. Então, num relacionamento, nós não podemos estar obrigados. Eu creio que o marido deve interferir em algumas coisas, sim. Se o vestir não agrada, coisa assim, nós podemos conversar e negociar, mas a questão de cabelo e tal é negociável. Um tempo fazemos o gosto de um tempo fazemos o gosto de outro. Casamento tem que haver diálogo e negociação. Então, nem sempre vai ser do jeito de um ou do jeito do outro. Nós temos que negociar em quase todas as áreas. Então, a aparência é uma das áreas que vamos ter que negociar também. Uma grande salva de palmas, amém? A última pergunta de hoje veio de um homem, é uma pergunta genérica, e diz o seguinte: será que os homens sabem mesmo que devem amar as esposas como Cristo amou a igreja? Esse é o desafio que a palavra de Deus tem para nós. Nós temos dois pontos de vista. Nós temos a cosmovisão banto, onde o homem é rei em casa, e a mulher tem que lhe obedecer em tudo. E eu lembro que uma das coisas que eu achei chocante, quando eu vivia na Ganda, nos anos 91 a 93, eu vivi no município da Ganda, e tinha uma situação que, em algumas aldeias, eu tinha muito trabalho com as aldeias, aquelas áreas entre Ganda e Caluquembe, aquelas aldeias de Chicuma, dentro de fazenda, aquelas áreas de trás da Ganda, indo na direção de Caluquembe, e tinha lá uma situação que, quando a mulher parava de engravidar ou entrava na menopausa, ela arrumava outra mulher para o marido, para continuar dando filho para ele. Quem já viu isso no meio dos bantos, no meio dos ovimbundos? Quem conhece esse costume? Quem já ouviu desse costume? Me mostra. Se sou eu que ouvi. Outros já ouviram. E eu perguntava por que a mulher arruma outra esposa. Ela falou: se eu não arrumar outra esposa para ele, ele vai arrumar outra esposa, e ela vai ser minha rival. Se eu arrumar a ele outra mulher, eu que arrumei, e ela vai ser submissa a mim, eu vou continuar mandando na casa. Porque naquela cultura, eles acreditavam que o homem tem direito de continuar fazendo filho, mesmo quando a mulher para. Então, se a mulher não tivesse filho, a família trazia outra mulher para morar na casa também, para dar filho para o tal marido. Então, essa perspectiva banto, o homem é o rei e a mulher vive para lhe servir. A cultura bíblica põe a mulher como ajudadora, põe ela lado a lado do marido como companheira. Aí nós temos agora a cosmovisão bíblica, que coloca ela submissa ao marido, mas como ajudadora, lado a lado com ele. Então, esse conceito de amor, amar a esposa como Cristo amou a igreja, não é cultural, é bíblico. Mas, infelizmente, eu disse ontem, quando nós estamos andando na palavra de Deus, nós usamos a palavra de Deus. Quando nós decidimos pecar, nós argumentamos como? Na minha cultura, na nossa cultura africana, tem que ser assim. Tá bom, nós somos cristãos, mas também somos africanos. E nós ouvimos esse argumento, é uma desculpa para não viver biblicamente, para pecar. Então, nós temos que ter cuidado para ver se estamos sendo liderados pelos princípios da palavra de Deus ou pela nossa cosmovisão africana. Aleluia! Um para o outro. Um para o outro. Oh, glória! Aleluia! Acho que os irmãos estão a dormir. Vamos mais uma vez. Um para o outro. Um para o outro. Oh, glória! Amém?
Uma grande salva de palmas para esse casal inspirador, servo de Deus, enviado de Cristo para esta grande conferência. Queremos aqui dizer que o casal abriu uma exceção, estará disponível para qualquer casal que quiser ter uma palavra, um tete-a-tete com o mesmo casal durante o dia, uma palavra de oração. E então, irmãos, estejam à vontade. Vamos pedir o querido casal para tomar o seu assento. Muito obrigado. Estamos já na reta final da nossa atividade. Vou pedir o nosso querido pastor Evaristo Abias para nos dirigir em oração. Pedir que a congregação esteja em pé. Amém? Estamos sentados já há muito tempo. Vamos receber a bênção. Senhor nosso Deus, queremos mais uma vez te agradecer por este tempo na tua presença, pelos ensinos que foram ministrados. Queremos pedir ao Pai que tenhamos corações sensíveis, capazes de ouvir, aprender e prontos para mudar, para adotar condutas, comportamentos que te honrem e que te glorificam, mas também condutas e comportamentos que tragam alegria, prazer e felicidade nos nossos lares. Assim, ó Pai, queremos pedir que continues falando para nós. Agora, terminando, nos acompanhe para as nossas casas, para que possamos chegar em segurança e que amanhã, todos juntos, possamos continuar nesta tarefa de aprendermos mais para que tenhamos casais melhores. No nome de Jesus. Amém. Amém, muito obrigado. Podemos tomar os nossos assentos. Chegamos no fim do segundo dia da nossa conferência. Queria apenas dar duas notas. Acho que assim fica melhor. Duas notas. Irmãos, ainda temos ingressos para o grande almoço que vai acontecer no sábado, dia 8. E eu, como amo cada um dos irmãos aqui, então não gostaria que o irmão perdesse essa oportunidade. Aleluia! Irmãos, é um lugar... Como é que é esse lugar? Deixa eu só dar a palavra aqui à minha esposa, só para descrever um pouquinho. Não fala onde, né? Só para descrever um pouquinho. Então, irmãos, este lugar vai ser um pouquinho fora daqui e é um lugar onde vamos nos divertir, conhecer um ao outro, haverá atividade e haverá sorteios. E, então, irmão, casados, abençoados, não faltam nessa atividade. E tem mais várias surpresas. Amém? Eu sei que nós, angolanos, gostamos na última da hora, a faltar um minuto, e vamos comprar o ingresso. É só 20 mil. Irmãos, pronto, não falo mais. Compra só. Aleluia. Para os irmãos que não têm transportes, a coordenação garantiu que todos os irmãos tenham transporte para ir para casa. Então, por favor, temos aqui o nosso staff preparado com condições para que todo mundo tenha um meio de transporte para chegar até a sua casa em segurança. Deus é bom. E em todo o tempo. Aleluia. Até amanhã. Convido mais alguém e um para o outro. Oh, glória. Até amanhã.